Hoje nós vamos falar uma palavra que Deus colocou no meu coração durante essa semana, tocou muito forte o meu coração, e é uma palavra que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração, porque algumas palavras elas são de conhecimento, para que nós possamos entender aquilo que a Bíblia diz, certo? E outras palavras, além de entender aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da nossa vida e sobre a nossa vida, elas são uma palavra para acionar algo dentro de nós de forma prática, para que nós possamos dar o próximo passo na segunda-feira e dizer, ok, é isso que eu preciso ajustar, essa é a decisão que eu preciso tomar, essas são as chaves que eu preciso virar, porque Deus tem mais na minha vida e eu preciso tomar uma decisão. E essa é uma dessas palavras. Quantos estão prontos? Dizem amém? Metade. Mas, amém, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3, depois nós vamos saltar e vamos ler do versículo 9 ao 4. Você pode ler completo em casa, mas o texto ele já é um pouco extenso dessa forma, mas leia completo em casa. Mas diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pelo seu dono. Pois por meio dele, o Senhor, Deus, dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Lepra é uma doença terrível. Ainda ela está erradicada, mudou de nome, mas ainda é uma doença terrível. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Versículo 11, atenção a isso. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia, o profeta sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso, sem a cura. Sem a cura eu adicionei, é o que o texto explica. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Amém? Será que nós podemos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo juntos, te agradecemos por poder estar aqui, te agradecemos porque a tua palavra é fiel e nós acreditamos que ela vai ser uma semente, Senhor, que vai encontrar terra firme, uma terra fértil, Senhor, um solo onde ela vai poder crescer e dar fruto na nossa vida. Pai, nós te pedimos que abençoe a nossa vida e tudo que vamos ouvir hoje e possamos colocar em prática como mordomos bons e fiéis da tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz amém. Você já percebeu que o nosso problema como pessoas nunca é ter bons sonhos, nunca é idealizar alguma coisa, nunca é sonhar, nunca é desejar. Nosso problema não é desejar coisas, não é querer coisas melhores. A maioria de nós sabe desejar coisas lindas, coisas grandes, conquistas, sonhos. É assim ou não é assim? Não é um problema para nós. Nós sonhamos com uma família melhor, com uma vida mais alinhada com Deus. Quem sabe alguns sonham com uma vida mais próspera financeiramente, outros sonham com uma vida mais próspera na área da saúde. Nós sonhamos coisas boas para nós e para nossa família e para aqueles que nós amamos. O problema não é sonhar. O problema na nossa vida começa quando nós descobrimos que todo sonho verdadeiro exige um preço.
Todo sonho para ser conquistado exige, como é que eu posso dizer, uma caminhada para se alcançar, uma caminhada, uma jornada para chegar lá. E muitos de nós, muitos dos seres humanos, nós que estamos aqui, às vezes nós desistimos do sonho e do plano porque a caminhada está pesada demais, normalmente porque a caminhada está longa demais, extensa demais, demorada demais. É assim ou não é? Sabe, a gente quer o destino que nós sonhamos, o destino que nós planejamos, mas nem sempre nós queremos aguentar ou suportar o preço que aquele destino, que aquele sonho está cobrando. O nosso problema não é sonhar, definitivamente o problema do ser humano não é sonhar, o nosso problema é descobrir o preço e dizer, esse preço não vale, eu não estou disponível, eu não estou disposto a isso. Sabe, e é nesse intervalo entre o que Deus prometeu e o que Deus nos pediu para cumprir a promessa, que muitos de nós ficamos presos. Assim como Naamã, de fato, estava preso entre aquilo que ele desejava, ser curado, ser restaurado, e aquilo que Deus, através do profeta, havia pedido para ele fazer. E aquilo, ele disse, olha, eu não quero fazer isso, eu não quero me comprometer dessa forma, eu não gostei da maneira, eu não gostei do jeito, e ele abandonou a cura que ele tanto queria, porque ele não estava gostando de como as coisas que Deus tinha planejado estavam acontecendo. Eu vou pedir para subir um pouquinho o retorno. Eu pedi para baixar, agora ficou baixo, sobe um pouquinho para mim. Sabe, às vezes, ótimo, nós quase obedecemos. Às vezes, assim como Naamã, nós quase obtemos a cura, nós quase mudamos, nós quase perdoamos, nós quase rompemos, quase começamos alguma coisa, quase terminamos outra, quase nos entregamos, quase vivemos aquilo que Deus preparou e sonhou para nós. Sabe, o quase é perigoso porque parece pequeno demais para ser chamado de desobediência, mas é grande o bastante para impedir que você viva o extraordinário de Deus. E esse é o título dessa mensagem. O quase está acabando com você. O quase está acabando com você. De quase em quase, a gente vai perdendo aquilo que a gente mais deseja viver. Sabe, eu creio que Deus tem os melhores planos e os melhores sonhos para a nossa vida. Porque a Bíblia nos afirma isso. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz, Deus falando a respeito do seu povo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sabe, os planos de Deus não são vividos por pessoas que passam a vida inteira negociando com a obediência a Ele. O extraordinário de Deus não nasce na nossa vida de uma entrega aproximada ou uma quase entrega. Por isso o título dessa mensagem é esse: o quase está acabando com você, o quase está acabando comigo, o quase está acabando com a gente, porque o quase nos mantém perto daquilo que Deus prometeu, mais distante da entrega que Deus nos pediu. Nos mantém próximo. Naamã estava próximo da cura, estava próximo do profeta que era a voz de Deus, estava próximo de ser curado, mas ainda muito distante daquilo que Deus estava pedindo. Sabe, o quase parece até movimento da nossa parte, mas muitas vezes é só uma forma mais bonita da gente continuar a ficar parado. O quase até parece que a gente está se movimentando e a gente está fazendo alguma coisa, mas é só um jeito mais bonito de dizer que a gente está parado. A gente está estagnado, a gente não está obedecendo. Parece prudência muitas vezes, mas na verdade é medo. Parece às vezes discernimento espiritual, mas é controle de absolutamente todas as coisas. Muitas vezes a gente parece que é espera, mas na verdade é desobediência. Na história de Naamã, o quase custou a cura dele. O quase custou a vida dele. Quem era Naamã, Will? Quem é esse cara? De onde vem? Naamã, como o texto diz, se você ler em casa, você vai perceber, era um homem muito prestigiado, era um alto encarregado do governo, ele era tido em muita estima pelo seu rei, e ele pediu, inclusive, para o seu rei para poder ir lá, e o rei já tinha ajudado ele de várias formas. Naamã era um cara que provavelmente tinha todos os recursos disponíveis, provavelmente já havia tentado todo tipo de cura.
E nada tinha ajudado ele, o dinheiro não tinha ajudado, o prestígio, a fama, a posição que ele estava no palácio não havia ajudado Naamã. E ele estava com essa doença terrível que literalmente você vai morrendo, perdendo os pedaços. Já tinha tido provavelmente tentativas anteriores, estava na fase final, qualquer coisa eu vou tentar, porque eu já tentei de tudo e nada resolveu. Sabe, o problema de Naamã não era a falta de vontade. Assim como o seu problema e o meu problema também não é falta de vontade. Também não é desejo de mudar. O nosso problema não é falta de viver uma vida melhor. O nosso problema não é falta de sonhar com uma família melhor, com um relacionamento. O nosso problema não é falta de desejo ou de sonho. Naamã queria ser curado. O problema dele também não era falta de direção. Porque no mesmo texto que nós lemos que a menina que eles trouxeram cativa deu a direção. Vai até o profeta, porque certamente o profeta vai curar ele. Ele vai alcançar a cura. Naamã também tinha direção, não faltava direção. Ei, meu irmão, minha irmã, talvez na sua vida não está faltando direção. O seu problema também não é falta de direção. O problema de Naamã era que mesmo estando perto da cura, ele quase deixou o orgulho decidir por ele. Mesmo estando perto da cura, ele quase voltou para casa doente. Mesmo estando perto da transformação, ele quase perdeu o milagre. Quase transformou uma preferência pessoal dele em uma sentença espiritual, mas uma sentença também natural. Ele ia morrer. Era certo, era uma doença de morte. E essa é a parte assustadora nisso tudo. Eu e você podemos fazer muita coisa certa e ainda parar no quase. A gente pode fazer muita coisa certa na vida, quem sabe tudo certo na vida, e ainda assim parar no quase. Quase. Isso é assustador. O que você está falando? Eu posso ir no culto, eu posso ouvir a palavra, eu posso me emocionar, eu posso receber oração, eu posso receber direção, eu posso até saber qual é o meu próximo passo, e ainda assim não me entregar completamente aquilo que Deus me pediu. O quase, ele é perigosíssimo, porque ele não rejeita Deus abertamente. O quase só tenta editar o jeito de Deus agir. Picotar e colar a nossa maneira. O quase não diz, eu não quero obedecer, eu sou um desobediente. O quase ele diz, olha, eu pensei que seria diferente. Eu pensei que quem sabe podia ser de outra forma. O quase não diz, eu não quero um milagre, eu não quero viver as coisas boas, eu não quero viver o sonho de Deus. É óbvio que ele não diz isso. O quase diz, eu quero, mas não desse jeito. Eu até quero, mas dessa forma, eu não sei se eu quero. Hoje eu quero olhar com vocês para 3 lugares onde o quase tenta se instalar na nossa vida. Porque nós precisamos identificar isso na nossa vida. E em nome de Jesus, cancelar com isso, cortar isso, tomar uma decisão diferente. E se nós identificarmos que o quase está se instalando na área X da nossa vida, a gente tem que tomar uma decisão e dizer, Espírito Santo, me ajuda em nome de Jesus a tomar uma posição e acabar com o quase e correr em velocidade para os braços do Pai. Amém? Alguém está comigo? Amém? Amém? Em primeiro lugar, o quase começa quando eu quero confiar sem obedecer. Quase começa quando eu quero confiar sem obedecer. Sabe, Naamã tinha as suas expectativas. Naamã já tinha desenhado na mente dele, e o texto mostra como que Deus ia conduzir a sua cura. O texto diz, olha, eu imaginava que Deus iria, o profeta iria sair para me receber, porque afinal de contas, eu não sou qualquer um, eu sou o Naamã. Eu não sou um cachorro vira-lata, eu sou quem eu sou. Pelo menos ele ia sair para me receber. Eu pensei que ele ia chegar perto de mim e passar a sua mão sobre o lugar afetado, o lugar onde está doente, e ia clamar o Deus dele e eu ia ser curado. Naamã idealizou o milagre. Alguém mais aí? A gente não idealiza o nosso milagre? A gente idealiza o nosso milagre, a gente diz, vai acontecer, e Deus vai fazer, e vai ser assim, e vai ser assado, e eu vou chegar domingo na igreja com esse pastor maluco português, que eles disseram, e ele vai olhar para mim, e quando ele olhar para mim, eu vou receber a cura. A gente não é assim que a gente faz. Naamã tinha suas expectativas,
Mas Deus escolheu um caminho completamente diferente e simples. Gente, devo falar um negócio para vocês. Como seres humanos, a gente precisa entender que a gente é gente complicada. A gente quer sempre complicar tudo. A gente quer complicar até aquilo que não dá para ser complicado. A gente quer dificultar as coisas até que não precisa ser dificultada, que é simples. E Deus às vezes vem com simplicidade, dando comandos simples. Não são elaborados, não precisa passar pela teologia profunda. Nada contra a teologia, eu sou teólogo de formação. Para quem não sabe, eu amo a teologia. Mas às vezes Deus não usa todo o compilado, às vezes Deus não usa todos os escritos dos pais da igreja, às vezes Deus não precisa usar o grego, o hebraico e o aramaico, às vezes sim, mas às vezes não. E Deus está dando coisas simples, mas a gente quer, não, para aí, deixa, eu sonhava que ia ser diferente, eu sonhava que Deus ia fazer de outra forma. A escolha de Deus para Naamã foi, vá e lave-se 7 vezes no rio, ponto. Aqui começa o nosso quase. Porque quando eu digo que confio em Deus, mas só obedeço se o caminho fizer sentido para mim, na verdade, eu não confio em Deus. Certo? Eu confio na formatação do caminho que faz sentido para mim. E eu olho e digo, se não for desse jeito, então não é de Deus, eu não quero. Sabe, confiar totalmente na palavra de Deus era o primeiro lugar onde Naamã precisava abandonar o quase. Você já recebeu uma direção de Deus, em algum momento, de qualquer forma, e você começou a pensar, eu achei que ia ser diferente, eu achei que ia ser mais fácil. Começou a se perguntar, eu achei que eu não precisaria passar por isso, eu achei que Deus faria de outro jeito, eu pensava que, sabe, isso é como a gente ir ao médico, porque a gente está doente, e dizer todos os sintomas, toda a nossa dor, tudo aquilo que está acontecendo com a gente. O médico identifica o que é, prescreve uma receita, você olha para o médico, você gosta do médico. Quem é aqueles que analisam o médico, gente? Vamos ser sinceros aqui, né? Você analisa o médico e diz, não, ele foi bom comigo, então ele é bom. A gente avalia a capacidade do médico se ele é educado com a gente. Deixa eu falar um negócio, eu não sou médico, mas deixa eu ajudar os médicos aqui. O médico ele não é pago e ele não fez faculdade para ser gentil com você. Ele fez faculdade para encontrar o seu problema, diagnosticar e resolver o teu problema, tá bom? Então vamos parar de avaliar os médicos se eles são bons ou ruins, dependendo se eles são educados com você. Tem médico aqui, gente? Não tem médico aqui? Amém, glória a Deus. Vai ter em nome de Jesus. E aí a gente vai no médico, a gente pega a receita, a gente gosta do médico, a gente gosta da receita, a gente, é isso mesmo, porque a minha faculdade youtubiana disse que é isso mesmo, então você gosta do remédio, você bota no Google, você bota na IA, e a IA concorda, a sua IA concorda com o médico, então você diz, é isso mesmo, e aí você vai, olha que remédio incrível, gostei e tal, e aí você vai na farmácia, você compra um remédio, você gosta de tudo, mas você chega em casa e você não toma o remédio. E no outro dia você não toma o remédio, e no outro dia você não toma o remédio, você não toma o remédio, você não toma o remédio, você não toma o remédio. Daqui a 2 semanas ou 1 semana você diz, meu Deus, mas que médico ruim, que ele não resolveu o meu problema. Mas você não tomou o remédio. E é basicamente isso. Quando a gente recebe uma direção de Deus, a gente diz que confia nele, mas a gente não toma o remédio que ele está dizendo para tomar. E depois a gente volta dizendo, Deus, como o Senhor é mau comigo, olha quanto tempo eu estou orando, olha quanto tempo eu estou clamando, e nada acontece na minha vida. Você não tomou remédio, você não colocou em prática, você não fez o que você quase ficou curado, você quase alcançou. Sabe, tem gente fazendo isso com Deus. Vamos ser sinceros, a gente faz isso com Deus. A gente gosta da palavra, a gente gosta do culto, a gente gosta da direção, mas a gente sai e não toma o remédio. A gente sai e não obedece a palavra. A gente sai e não rompe, não perdoa, não muda, não mergulha, não assume o peso da responsabilidade, custe o que custar. Mesmo gostando. E aí depois a gente reclama, dizendo, eu continuo doente, ainda não chegou, a minha vitória ainda não chegou. Ou aquilo que eu sonho ainda não chegou, aquilo que Deus prometeu ainda não chegou, para mim nada dá certo, eu sou um azarão. Gente, você não precisa responder, mas responde agora no teu coração, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está aí, escutando tudinho. Quantos de nós dizem, comigo nada dá certo? Comigo, eu já tentei tudo, comigo nada dá certo.
Ninguém se importa comigo. Deixa eu falar uma coisa. A confiança que a Bíblia ensina não é concordar com Deus na teoria, mas obedecer Deus na prática. É isso que a Bíblia ensina. Não é dizer, nossa, que palavra maravilhosa, eu entendi tudo. Entender não vai te mudar. Colocar em prática te transforma. Sabe, o quase tem linguagem de fé, mas tem um comportamento de controle. O quase diz, eu confio, eu tenho fé para isso, mas o comportamento no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, durante a semana, é dizer, eu controlo, eu digo como que vai ser. Eu ouvi lá, eu ouvi a palavra, mas eu não sei se é bem isso, eu vou continuar fazendo a minha forma. Sabe, o quase, ele ora. O quase, ele clama ao Senhor, mas ele não obedece. O quase pede direção, mas ele não endireita o caminho. Você pode pedir direção para Deus, mas quem tem que endireitar o caminho é você. Está dando para entender? Você pede, Deus me mostra, mas quem tem que botar em prática é você, sou eu. O quase diz, Deus fala comigo, mas quando Deus fala, o quase responde, eu pensei que seria diferente. Eu pensei que ia ser de outro jeito. Sabe, Deus não pede coisas estranhas, meus irmãos, para criar um hype. Deus não pede coisas estranhas para estampar os feeds de Instagram. Deus pede coisas que confrontam a nossa lógica só para revelar onde está a nossa confiança. Qual é o preço de confiança que Deus está te pedindo hoje? Qual é o preço de confiança que Deus tem te pedido nas últimas semanas? Quais são, quem sabe, os amigos, os relacionamentos, ou as coisas que Deus tem te pedido e tem te mostrado para você se afastar? Quais são os velhos hábitos que Deus está te pedindo para abandonar? Deus não vai abandonar eles por você, você tem que abandonar. Meu irmão, deixa eu te falar isso com todo o amor e carinho do mundo. Ninguém amadurece espiritualmente enquanto continua usando o quase como desculpa para não obedecer. A gente usa o quase como desculpa para não obedecer. O segundo lugar onde o quase cresce na nossa vida, e nós precisamos saber como identificar, exterminar e cortar, é que o quase cresce quando eu chamo controle de discernimento. Quando eu digo, não é controle, não é discernimento. Sabe? O quase é discernimento, não é só discernimento. Olha o que o texto diz, versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Sabe, Naamã queria orientar o milagre. Ele queria que Deus fizesse do seu jeito, no seu formato, segundo as suas expectativas. Qualquer coincidência não é coincidência. A sua ideia e as suas ideias quase o fizeram desistir da cura. Você lembra no texto que ele diz, ele foi embora, ele virou as costas e saiu reclamando. Quem fez ele mudar de ideia foram os servos dele. Disse, não, cara, volta, pelo amor de Deus. Esse era um cara amado. Os servos, tem servo aí, tem empregado aí que diz, não, agora sim vai se lascar esse velho aí. Não volta, é tão fácil, se fosse alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Eu imagino Naamã, o texto não diz, mas imagino Naamã, não, se fosse difícil eu faria, se fosse caro eu pagaria. Esse camarada tem razão, tá bom. Eu vou baixar a cabeça. Sabe, Naamã queria orientar o milagre de Deus segundo as suas expectativas. Ele estava apegado às suas preferências, ao seu controle, à própria opinião. Sabe, o quase cresce na nossa vida quando Deus fala, mas eu continuo tentando ajustar a ordem de Deus ao meu gosto, à minha preferência. Deixa eu falar uma coisa, a ordem de Deus e aquilo que Deus diz não vai se ajustar à tua preferência, nem às tuas ideias, nem o teu gosto, porque Deus não é Deus para servir o nosso capricho e nem é Deus para servir o nosso gosto. Ele é Deus, Ele serve a sua própria vontade. Para de tentar ajustar o que Deus está te falando ao teu gosto e à tua preferência. Para com isso. Eu sei que Deus falou, mas... eu sei que a Bíblia diz, mas...
Eu sei que é preciso perdoar, mas eu sei que esses lugares não são lugares para mim, mas eu sei que essas amizades não me levam perto de Deus, mas eu sei que eu preciso mudar, mas deixa eu falar uma coisa, esse mas é o esconderijo do controle que a sua alma está usando. É um esconderijo de controle. Naamã não dizia, eu sou rebelde, eu não quero, eu é que sei. Naamã dizia, existem rios melhores. A sua alma não vai dizer, eu não quero, Deus é mau, aquela igreja. A tua alma não vai dizer isso, vai dizer o seguinte, não, mas existem formas melhores. Existem outros caminhos, existem outras formas. Naamã não dizia, eu não quero fazer. Naamã dizia, eu não quero fazer desse jeito. Ele não dizia, eu não quero obedecer, ele dizia, eu pensei que ia ser de outro jeito. E é assim que o quase nos engana. Ele não aparece com cara de desobediência, ele aparece com uma cara de opinião. Ele aparece com uma cara de prudência, ele aparece com uma cara de bom senso. Gente, entendam, todo mundo aqui é inteligente, eu não estou falando mal de prudência, não estou falando mal de bom senso, a Bíblia diz que nós devemos ter inclusive. Mas da nossa vida nos engana às vezes, o nosso coração, a nossa mente, que seja. E a gente começa a mascarar o nosso controle, as nossas ideias, a nossa decisão, o nosso formato de prudência. Eu sou uma pessoa prudente. Que prudência? Não sabe nem soletrar. Desculpa, é só uma piada. Já deu para ver que eu não sou bom nisso. Sabe, Deus não age pelas nossas preferências. Deus age pela sua onisciência. Ou seja, ele age pelo seu conhecimento total de tudo. Você não conhece tudo. Você não conhece tudo nem do seu marido. Você está casado há 20 anos, 30 anos. Você acha que conhece tudo a respeito de Deus? Ou tudo a respeito do mundo? Ou da existência, do nascimento? Você tem um monte de perguntas a respeito da Bíblia, que é um livro que está ali, e eu também tenho, e você pode ler. E às vezes a gente quer dizer sobre a nossa vida, que a gente não conhece o futuro, como é que Deus tem que agir. Faça-me um favor. Deixa eu te falar isso aqui. Nós nos acostumamos a customizar tudo. Nós vivemos numa era, e cada vez mais, de customização das coisas, certo? Você customiza o painel de coisas que tem no seu carro, você customiza os ícones ou os programas que você quer à sua maneira, você muda os aplicativos do seu celular para ficar customizado à sua vontade, à sua maneira de usar. A gente customiza as playlists de músicas porque a gente quer escutar naquela ordem, daquele jeito, aquele tipo de música. A gente customiza a nossa comida, a gente customiza o nosso treino, o nosso feed, a nossa rotina. Gente, e se ninguém nos confrontar, e se a Bíblia, e se nós não permitirmos a palavra de Deus nos confrontar, a gente começa a customizar Deus. Como que Deus vai agir? Como que Deus vai falar? Como que Deus vai fazer? Deixa eu te falar uma coisa, talvez você já saiba disso, Deus não cabe na nossa cabecinha. Não tem como. Nós queremos às vezes um Deus sob demanda, no nosso tempo, com o nosso método, sem mexer no nosso orgulho, sem tocar nas nossas preferências, sem ferir o nosso controle. Mas o Deus da Bíblia não é um aplicativo de preferências espirituais. Meu irmão, minha irmã, o milagre não está onde você prefere, aonde eu prefiro. O milagre está onde Deus mandou que está. E ponto final. E eu não tenho como mudar isso. Eu posso achar que eu tenho como mudar, mas isso não muda o fato de que não dá para mudar. O quase é perigoso, porque ele nos deixa muito perto da resposta, mas ainda assim, nos deixa preso no nosso orgulho. Lembra onde Naamã estava? Na frente da cura, da transformação. Mas o orgulho dele estava prendendo ele. Olha quem eu sou. Como é que vai falar comigo desse jeito? Como é que vai me... Deixa eu falar uma coisa. O dia que você fizer a seguinte oração para Deus, você destrava um negócio incrível na sua vida. Eu destrava é só uma expressão de falar, tá? É só um jeito de falar. Quando você fizer a seguinte oração, e eu fiz um dia, oração, Senhor, fala comigo do jeito que eu mereço. Fala comigo, eu quero ouvir mesmo o que o Senhor pensa a meu respeito. Gente, você fica de cabelo em pé. Mas sabe de uma coisa? Você começa a mudar numa velocidade tão rápida.
Você permite espaço, você cria espaço no seu coração, na sua mente, e diz: Senhor, eu sei que eu não sou bom, agora eu quero descobrir o quão ruim eu sou, porque assim que eu descobrir isso, o Senhor pode começar a me mudar. Assim que eu criar espaço na minha vida, o Senhor pode tratar isso aqui. Assim que eu criar espaço na minha língua, o Senhor pode mudar a minha língua, o meu jeito de falar. Assim que eu permitir espaço no meu orgulho, o Senhor pode me levar a outros níveis. O quase começa quando eu quero confiar sem obedecer. O quase cresce quando eu chamo o controle de discernimento. E por último, o quase termina quando a entrega fica completa. A gente falou de duas formas de como o quase começa na nossa vida, mas está na hora da gente falar de como que o quase termina, quando que a gente sai do estágio do quase. E o texto mostra que o quase termina na nossa vida quando a nossa entrega se torna completa, quando aquilo que Deus pediu é totalmente realizado, é totalmente feito. 2 Reis 5, 9 a 10 diz que Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se. Quantas vezes? Quantas vezes? No Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: se Deus te pedir 7, 6 nunca vai ser o suficiente. 6 é quase, 6,5 é quase, 6,8 é quase, 6,9999 ainda não é tudo. Ainda não é tudo. Você nunca perguntou? Não poderia ter sido uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes? Sabe, na linguagem bíblica, o número 7, em muitos momentos, ou na grande maioria dos momentos, ele comunica algo. E ele comunica perfeição, ele comunica completude, plenitude, totalidade. Dessa maneira, 7 mergulhos, nesse caso, isso não é um amuleto espiritual, é a forma como Deus falou com Naamã naquele momento, apontam para uma cura completa e total. Mas a questão principal aqui não era a mágica do número, era a obediência à palavra recebida. Naamã precisava mergulhar conforme a ordem do homem de Deus, não conforme o seu gosto, pressa ou conforme a sua interpretação. Sabe, é quando nós entregamos completamente, nos entregamos completamente à vontade de Deus, que nós alcançamos os planos dele para nós. O quase podia até molhar Naamã, o 5 podia até deixar completamente encharcado Naamã, o 6 também, mas não ia curar Naamã, porque não era sobre o número, era sobre a obediência da ordem de Deus. Sabe, alguns mergulhos podem até parecer esforço da tua parte, mas ele ainda não é entrega total. Ah, mas eu faço e eu faço tanto e eu faço. Ainda não é entrega total. Porque se Deus diz 7, você pode se esforçar até o 6, e pode ser difícil, e pode ser doloroso, e você pode olhar e dizer: que orgulhoso que eu estou de mim, que orgulhosa que eu estou, quanto orgulho eu estou sentindo de mim, olha até onde eu fiz. Deus, será que o Senhor não pode olhar para isso e honrar, porque eu fiz até o 6? Quando Deus diz 7, 6 não vai ser o suficiente. Não é sobre o número ou sobre o esforço, é sobre obedecer à vontade de Deus. Will, o que isso significa de forma prática, em nome de Jesus? Meu irmão, se a Bíblia diz que nós devemos perdoar quem nos ofende, não tem outra, é isso, ponto. Perdoar apenas as pessoas que nos pedem perdão é quase, quem sabe. Agora, perdoar porque Jesus me perdoou é entrega. Perdoar ainda que a gente acha que não mereça perdão, é entrega. Se a Bíblia diz que eu devo amar, respeitar e honrar a minha esposa, meu irmão, esse é o caminho, não tem outro. Se a Bíblia fala que eu devo abandonar o velho homem, a velha natureza, quem eu era, a forma de falar, a forma de agir, a forma de fazer negócio, a forma de cuidar da minha família, a forma de conversar com os meus filhos, se a Bíblia me ensina que aquilo eu preciso abandonar, não dá para maquiar a velha natureza e chamar isso de processo. Tem gente que está chamando a sua vida de processo, e aí você pergunta: faz quanto tempo que você já conheceu a verdade de Jesus? Já faz 2 anos, 3 anos, meu irmão, isso não é mais processo, isso é desobediência.
Não é processo. Processo é quando você está lutando contra o seu velho homem, mas você decide: Senhor, me dá força, que eu vou tomar o passo amanhã, e na próxima semana, e eu vou tentar de novo, e se eu não conseguir, eu vou de novo, eu vou mergulhar 7 vezes se for preciso. Deus não quer maquiar a nossa lepra, meu irmão. Deus quer purificar o nosso coração. Ele não quer melhorar a nossa aparência espiritual, porque a aparência espiritual não muda a vida de ninguém. O quase deixou Naamã perto do Jordão, perto da palavra, perto do profeta, perto da cura, mas ainda doente. Quem sabe o quase está te deixando perto daquilo que você tem pedido ao Senhor. E como eu disse no começo, o nosso problema não é pedir, não é saber aquilo que muitas vezes nós queremos do Senhor, não é saber a vida que nós desejamos viver. O nosso problema é não nos entregarmos totalmente ao processo que o Senhor nos pediu. Quase pode até parecer perto muitas vezes, mas ele ainda é longe o suficiente para impedir a tua transformação. Sabe, nessa manhã eu creio no fundo do meu coração que há pessoas aqui que têm vivido o quase na sua vida, tem se entregado ao Senhor, mas quase, tem buscado a Deus, mas Deus está pedindo alguma coisa e você está vivendo no quase. Tem pessoas aqui que de várias formas diferentes o Espírito Santo tem te mostrado para você deixar de frequentar os lugares que você está frequentando. Quem sabe pessoas já foram usadas para isso, a palavra do Senhor direto no teu coração, e você precisa obedecer completo. Tem pessoas aqui que precisam sentir o peso da responsabilidade daquilo que Deus está dando, custe o que custar. Sabe, sentir o peso da responsabilidade não é um fardo, mas é o peso daquilo que Deus está dando, é a seriedade, é entender isso aqui é muito sério, eu não posso brincar com isso aqui, e Deus está te mostrando isso há tanto tempo, mas você está evitando. Deixa eu te falar uma coisa: toma a decisão hoje em nome de Jesus, de sair do tempo e do momento e da estação do quase, e pisa na estação da obediência. Diz: Senhor, se o Senhor está me pedindo, eu vou obedecer completamente. Eu não vou mergulhar 5, eu não vou mergulhar 4, eu não vou mergulhar 6, nem 6,5, eu vou mergulhar 7, custe o que custar. Sabe, a mudança na vida de muitos de nós está literalmente a um mergulho. Você entende quando eu falo isso? A um mergulho de distância, a uma pequena decisão, a uma entrega que possa doer. Quem sabe hoje é o dia da sua entrega. Sabe, eu quero orar por você. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé. Feche os teus olhos. Quero orar por pessoas hoje que estão dizendo: Senhor, em nome de Jesus, eu entendi qual é o meu quase. Enquanto a palavra do Senhor era pregada, você entendeu, o Espírito Santo falou em você, você diz: olha, você precisa tomar essa decisão. Deixa eu te falar uma coisa: vai sem medo, porque Deus nunca envergonha ninguém, Deus nunca deixa ninguém de mão abanando, Deus nunca promete alguma coisa para depois tirar a resposta, para depois tirar a mão. Ele é um Pai de amor. Será que você pode fechar os teus olhos? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Senhor, eu te peço que a presença do Teu Santo Espírito aqui nessa manhã, que convence o nosso coração da Tua palavra, daquilo que é justo e correto, daquilo que é direito, nos Teus caminhos, Pai, em nome de Jesus, possa nos convencer a sair do quase. Pai, nós não queremos viver uma vida de quase sermos curados, de quase alcançarmos as Tuas promessas, de quase sermos cristãos, de quase sermos filhos Teus. Nós queremos viver uma vida de totalidade. Sabemos que aquilo que os céus têm para nós é para nós, mas sabemos, Senhor, que aquilo que o Senhor tem para nós depende muitas vezes de um passo de fé e obediência da nossa parte, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá coragem e ousadia aos meus irmãos e irmãs nesse momento. Os capacita, os enche, Senhor, para tomar decisões difíceis,
para romper relacionamentos difíceis, para assumir pesos de responsabilidade que tem sido levado de forma leviana, de forma leve. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre o teu povo paz em meio ao caos, justiça em meio ao mundo injusto, mas nós declaramos também, Senhor, uma vida de decisão na tua presença, uma vida de decisão na tua palavra, uma vida de decisão na retitude dos teus caminhos, em nome de Jesus. Olha aqui para mim um pouquinho, deixa eu te dizer isso com todo amor e carinho. Tem pessoas aqui, eu sinto no meu espírito, tem pessoas aqui que literalmente estão a um passo daquilo que Deus sonhou para você. Um passo, é tão pequeno, é tão mínimo. Você só precisa decidir, não dizer, mas decidir. Você sabe uma coisa, Deus, eu vou obedecer então completamente. A gente vive num mundo em que a gente evita mudanças radicais. Tem mudanças que precisam ser feitas de forma radical. Eu estou falando aqui com alguns corações que estavam pensando enquanto a oração era feita, dizendo, não, eu vou fazer, mas eu vou fazer aos poucos. Eu não sei com quem eu estou falando aqui. Em nome de Jesus, arranca de uma vez só. Se você tentar arrancar um mato ou uma erva venenosa do seu jardim de pouquinho em pouquinho, ela nunca vai ser arrancada. Ela sempre vai proliferar mais, envenenar mais e estragar mais. Tem coisas na nossa vida que precisam ser arrancadas de uma vez por todas. Tem coisas na nossa vida que precisam ser mudadas de uma vez por todas. Em nome de Jesus, ganhe coragem e força do Espírito Santo e muda de uma vez só. Alguém pode dizer amém? Sabe, antes de nós encerrarmos, eu quero fazer mais uma oração. E esse é um convite desse tipo. Um convite de mudança radical de vida. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10: se com a tua boca confessares que Jesus é o teu Senhor, e no teu coração creres que o Pai o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Que nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a nossa boca, e assim somos salvos por Ele. Sabe, essa é uma das decisões que você não precisa pagar preço nenhum. Will, como assim? É de graça? Sim, isso se chama graça de Deus, através do sacrifício de Jesus. Jesus veio pagar um preço por mim e por você, que nós não tínhamos capacidade de pagar. Mas nós devemos tomar um passo, e o passo é o arrependimento da nossa velha natureza. É dizer, em nome de Jesus, eu não quero mais essa vida. Em nome de Jesus, eu quero isso fora de mim. Em nome de Jesus, eu quero reconhecê-lo como o Senhor da minha vida, e aceitá-lo no meu coração, e aceitá-lo na transformação da minha vida. Sabe, Jesus te ama tanto, que Ele te abraça da maneira como nós estamos, mas Ele nos ama mais ainda, para nos deixar da maneira com que nos encontra. Ele vai entrar na tua vida, Ele vai começar a encontrar lugares que você permitir, e Ele vai transformar a tua vida assim como transformou a minha vida. Eu quero convidar todos nós a podermos fechar os nossos olhos, apenas para que eu possa fazer esse convite, e cada pessoa nesse auditório possa ter um pequeno espaço de individualidade aí com os céus, com o Senhor, porque essa é uma decisão pessoal, não é uma decisão coletiva, é uma decisão que fazemos na direção de Deus, e Deus nos abraça. Quando eu contar 3, se a tua decisão for entregar o teu coração para Jesus, reconhecê-lo como o Senhor da tua vida e encontrá-lo como Salvador dos teus dias, quando eu contar 3, eu gostaria de que você fizesse um aceno de mão, aí de olhos fechados mesmo onde você está. Apenas eu estou de olhos abertos aqui em cima da plataforma. Eu apenas quero saber por quem eu vou orar. Número 1, Deus te ama tanto. Ele sempre te amou, Ele sempre teve um plano com você. É bem verdade que o pecado nos afasta de Deus, as circunstâncias nos levam para longe dEle. É bem verdade que as dificuldades nos fazem perder de vista o autor e consumador da nossa fé. Mas sabe, Deus tinha um plano ainda melhor. Ele enviou Jesus para ser o meu caminho, o seu caminho, o único caminho até o céu. E todo aquele que reconhece Jesus como o Senhor tem a sua salvação. E número 3, se você quer fazer isso, levanta bem alto uma das tuas mãos, bem alto. Eu quero ver onde você está. Eu quero orar por você, amém. Eu vejo você, eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, amém, amém. Eu vejo você. Você pode baixar a sua mão. Eu quero orar por você. Eu
Eu amaria que você pudesse repetir essa oração depois de mim. Como igreja nós vamos fazer isso juntos, para te apoiar e te animar, porque deixa eu te falar uma coisa, a partir do dia de hoje, você tem uma família de fé, e essa família se chama Igreja Zoe. Nós somos a tua família, amém, Igreja Zoe? Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu te entrego o meu coração, te reconheço como Senhor e como Salvador da minha vida. Me perdoa pela minha vida, me perdoa pelo velho homem, faz tudo novo, me recebe na tua família e me transforma completamente, em nome de Jesus, amém, amém.